Antes de começarmos, se você gosta de moedas raras, histórias escondidas e descobertas que podem mudar completamente a forma como você olha para o dinheiro antigo, inscreva-se agora no canal e ative o sino. Porque a moeda que vamos revelar hoje parece comum, pequena, esquecida no fundo de gavetas e carteiras antigas, mas por trás dela existe uma história capaz de surpreender até os colecionadores mais experientes. E o mais impressionante é que muitas pessoas já tiveram essa moeda nas mãos sem perceber o verdadeiro valor que ela poderia alcançar. Imagine a seguinte cena. Um homem de quase 60 anos estava limpando uma antiga caixa de madeira que pertenceu ao pai. Dentro dela havia fotografias antigas, documentos amarelados pelo tempo, relógios quebrados e algumas moedas guardadas em pequenos envelopes. Entre elas, uma peça simples chamou sua atenção. Uma moeda brasileira de 10 centavos do ano de 1998. Nada parecia especial à primeira vista. Ela estava misturada com outras moedas comuns, esquecidas há décadas. Mas algo naquele brilho envelhecido despertou curiosidade. O homem decidiu mostrar a moeda para um amigo que entendia de numismática. E foi naquele momento que tudo mudou. O especialista segurou a moeda por alguns segundos em silêncio. Observou detalhes quase invisíveis. Girou a peça lentamente sob a luz. E então disse algo que ninguém naquela sala esperava ouvir. Você faz ideia do que pode estar segurando? Naquele instante, a velha moeda de 10 centavos deixou de ser apenas troco antigo. Ela se transformou em uma peça cercada por mistério, história e desejo entre colecionadores. E é exatamente isso que vamos revelar hoje. Porque essa moeda de 1998 carrega detalhes que muita gente nunca percebeu. Pequenas marcas, características específicas, elementos raros que podem transformar uma simples moeda esquecida em uma verdadeira relíquia. Mas para entender por que ela desperta tanta atenção, precisamos voltar no tempo. O final da década de 1990 foi um período intenso no Brasil. A economia passava por mudanças importantes. O Plano Real ainda estava consolidando sua força. O país tentava controlar a inflação, estabilizar mercados e reconstruir confiança financeira. Nesse cenário, milhões de moedas começaram a circular rapidamente entre trabalhadores, comerciantes, famílias e aposentados. A moeda de 10 centavos fazia parte da rotina diária do brasileiro comum. Ela passava de mão em mão nos mercados, ônibus, padarias e feiras. Quase ninguém olhava para ela com atenção. Era apenas uma peça pequena usada em compras simples. Mas o tempo transforma objetos comuns em símbolos históricos. E algumas moedas produzidas naquele período começaram a apresentar características extremamente desejadas entre colecionadores sérios. O mais curioso é que muitos homens acima dos 40 anos lembram perfeitamente dessa época. Lembram do valor do dinheiro, das dificuldades econômicas, das mudanças nos preços e da sensação de reconstrução nacional. Por isso essa moeda não representa apenas metal. Ela representa memória. Representa uma geração inteira. Talvez seja exatamente por isso que ela desperta tanta emoção. Porque quando alguém segura uma moeda antiga, não segura apenas um objeto. Segura fragmentos do passado. Agora observe uma coisa interessante. A moeda de 10 centavos de 1998 possui um design que parece simples, mas esconde elementos históricos importantes. Na frente da moeda aparece a efígie de Dom Pedro I, figura fundamental na independência do Brasil. Ao redor, linhas e símbolos modernos buscavam representar estabilidade e progresso econômico. Era uma mensagem silenciosa do país. O Brasil queria mostrar força. Queria mostrar organização. Queria transmitir confiança através do próprio dinheiro. Mas existem detalhes específicos dessa moeda que fizeram alguns exemplares se tornarem muito mais procurados do que outros. E aqui começa a parte que poucas pessoas conhecem. Durante a fabricação de moedas, máquinas operavam em alta velocidade. Milhares de peças eram produzidas continuamente. E em alguns momentos surgiam pequenas falhas de cunhagem. Erros quase invisíveis para olhos comuns. Esses erros podem parecer defeitos sem importância. Mas no mundo da numismática,
eles podem mudar tudo. Uma pequena descentralização. Um detalhe duplicado. Uma marca fora do padrão. Um desalinhamento discreto. Coisas que o cidadão comum jamais perceberia. Só que colecionadores experientes enxergam essas diferenças imediatamente. E quando uma moeda rara começa a ser procurada, o valor sobe rapidamente. Muitos homens começam a colecionar moedas depois dos 50 anos justamente por causa desse sentimento de descoberta. Existe algo fascinante em perceber que um objeto esquecido durante décadas pode esconder uma surpresa inacreditável. É quase como encontrar um tesouro sem sair de casa. E a moeda de 10 centavos de 1998 entrou exatamente nesse universo. Existem relatos de pessoas que encontraram exemplares especiais em potes antigos, caixas de família e até em antigos cofrinhos guardados por décadas. Algumas dessas moedas chamaram atenção em encontros de colecionadores justamente pelos detalhes incomuns. Mas existe um detalhe ainda mais impressionante. A maioria das pessoas continua sem fazer ideia do que deve procurar. Talvez neste exato momento exista uma moeda rara esquecida dentro da sua casa, e ninguém percebeu ainda. Pare por alguns segundos e pense nisso. Quantas moedas antigas você já guardou ao longo da vida? Quantas foram esquecidas em gavetas? Quantas acabaram misturadas em caixas antigas? E se uma delas fosse justamente a peça que tantos colecionadores procuram? O mais intrigante no universo das moedas raras é exatamente isso: o valor escondido no aparentemente comum. Naquele momento, o interesse pela moeda de 10 centavos de 1998 começou a crescer silenciosamente entre colecionadores mais experientes. Não estamos falando apenas de pessoas que guardavam moedas por hobby. Estamos falando de homens que passaram décadas estudando detalhes mínimos, diferenças invisíveis e peças históricas capazes de alcançar valores surpreendentes. E existe algo curioso nesse universo. Os verdadeiros colecionadores raramente revelam imediatamente o que sabem. Muitos observam em silêncio, analisam, esperam, porque sabem que certas moedas desaparecem rapidamente do mercado quando as pessoas descobrem seu verdadeiro potencial. Foi exatamente isso que começou a acontecer com alguns exemplares específicos dessa moeda brasileira. Enquanto milhões de pessoas continuavam tratando a peça como simples troco antigo, alguns especialistas começaram a perceber padrões incomuns. Pequenas diferenças surgiam em determinadas unidades produzidas naquele ano. Algumas apresentavam detalhes raros de fabricação. Outras possuíam conservação extraordinária, mesmo após décadas. E aqui está um ponto importante que muita gente ignora. No mundo das moedas raras, estado de conservação muda tudo. Uma moeda comum, desgastada e arranhada, pode valer pouco. Mas a mesma moeda, preservada quase perfeitamente durante anos, pode despertar disputas intensas entre colecionadores. Agora imagine encontrar um exemplar raro, e ainda por cima extremamente bem conservado. É aí que o cenário muda completamente. Alguns especialistas começaram a notar moedas de 1998 que mantinham brilho original, bordas bem definidas e detalhes impressionantemente preservados. Isso chamou atenção porque moedas de circulação diária normalmente sofrem desgaste rápido. Mas certas peças sobreviveram ao tempo de maneira quase inacreditável. Como isso aconteceu? Ninguém sabe ao certo. Talvez tenham sido guardadas logo após saírem de circulação. Talvez algum funcionário de banco tenha separado exemplares especiais. Talvez famílias tenham armazenado moedas sem imaginar um interesse futuro. O fato é que algumas dessas unidades começaram a aparecer em encontros privados de numismática. E toda vez que isso acontecia, surgiam olhares atentos. Porque colecionadores experientes entendem algo que poucas pessoas compreendem. Raridade não depende apenas da idade da moeda. Depende da combinação entre história, erro, preservação e procura. Uma moeda pode ser antiga e ainda assim não despertar interesse. Mas quando vários fatores raros se unem, o valor dispara. E foi exatamente isso que aconteceu com certos exemplares da moeda de 10 centavos de 1998. Agora imagine um homem comum observando uma dessas peças sem entender o motivo de tanta atenção.
Para ele, seria apenas uma moeda pequena. Mas para um colecionador experiente, seria como encontrar uma peça perdida de um quebra-cabeça histórico. Existem homens que passaram anos procurando determinados exemplares para completar coleções iniciadas ainda na juventude. Alguns começaram a colecionar moedas ao lado dos pais. Outros herdaram coleções antigas da família. E há aqueles que enxergam nas moedas uma ligação direta com momentos importantes da própria vida. Por isso, certas negociações envolvem muito mais emoção do que dinheiro. Uma moeda rara pode representar lembranças de infância, superação financeira, memória familiar ou até orgulho nacional. E é justamente esse fator emocional que torna o mercado das moedas tão fascinante. Porque às vezes um pequeno objeto metálico consegue despertar sentimentos gigantescos. Mas existe outro detalhe que aumentou ainda mais o interesse pela moeda de 1998. Alguns exemplares começaram a apresentar características extremamente difíceis de encontrar juntas. Pequenas falhas de cunhagem combinadas com excelente conservação. E quando isso ocorre, o número de peças realmente valiosas se torna muito limitado. É aí que começa a verdadeira corrida silenciosa. Colecionadores observam anúncios discretos, participam de encontros fechados, trocam informações reservadas e muitas vezes preferem manter segredos sobre aquilo que procuram. Porque quanto menos pessoas souberem, maiores as chances de encontrar uma peça rara antes dos outros. Enquanto isso, milhões de moedas continuam esquecidas em casas espalhadas pelo Brasil. Dentro de latas antigas, caixas de madeira, álbuns antigos, potes escondidos no fundo de armários. E talvez a parte mais impressionante seja esta. Muitas pessoas já gastaram moedas raras sem perceber. Elas passaram por mercados, postos de gasolina, ônibus e pequenos comércios sem chamar atenção. Isso acontece porque o olhar comum não consegue identificar detalhes especiais imediatamente. Mas um especialista percebe quase instantaneamente. É como comparar alguém que olha um quadro famoso sem conhecimento artístico com um restaurador experiente capaz de notar cada detalhe escondido. E existe uma característica psicológica muito forte entre homens acima dos 50 anos quando o assunto envolve moedas antigas. A sensação de descoberta. A ideia de encontrar algo valioso depois de décadas provoca uma emoção difícil de explicar. Talvez porque represente mais do que dinheiro. Representa inteligência, observação e até uma pequena vitória pessoal. Encontrar uma moeda rara faz muita gente sentir que finalmente descobriu algo que o restante do mundo ignorou. E quando histórias começam a circular sobre valores impressionantes, o interesse cresce ainda mais. Mas cuidado! Nem toda moeda de 10 centavos de 1998 possui valor elevado. Esse é exatamente o ponto onde muita gente se confunde. Existem detalhes específicos que fazem diferença. Pequenas características que podem separar uma moeda comum de um exemplar extremamente desejado. Alguns colecionadores analisam o alinhamento, brilho, marcas, textura, relevo e até pequenos sinais quase invisíveis. É um universo de precisão. Um universo onde detalhes microscópicos podem mudar completamente o valor final. E talvez seja isso que torna essa história tão intrigante. Porque qualquer pessoa pode possuir uma dessas moedas sem saber. Talvez neste exato momento alguém esteja segurando uma fortuna escondida em uma simples caixa de moedas antigas. Mas ainda falta revelar a parte mais impressionante dessa história. O mais impressionante aconteceu quando algumas dessas moedas começaram a aparecer diante de compradores extremamente seletivos. Não eram curiosos comuns. Eram homens experientes, colecionadores veteranos, pessoas que passaram anos estudando peças raras e entendendo exatamente o que transforma uma simples moeda em um objeto altamente desejado. E quando determinados exemplares da moeda de 10 centavos de 1998 surgiram nessas negociações, o silêncio tomou conta das salas. Porque todos ali sabiam que estavam diante de algo especial. Existe uma regra silenciosa no mundo da numismática. Quanto mais difícil encontrar uma peça em condições excepcionais, maior o desejo dos colecionadores.
Mas o desejo sozinho não cria valor. O que realmente explode o interesse é a combinação entre raridade, história e escassez. E certas moedas de 1998 começaram a reunir exatamente esses fatores. Alguns especialistas passaram anos procurando exemplares específicos sem sucesso. Outros ouviram rumores sobre moedas guardadas em coleções particulares que nunca mais apareceram publicamente. Isso aumentou ainda mais o mistério. Porque no momento em que algo desaparece do mercado, ele se torna ainda mais desejado. Imagine a tensão de um colecionador observando uma moeda rara que talvez nunca mais apareça novamente. Agora imagine dois colecionadores disputando a mesma peça. É nesse momento que os valores começam a subir de maneira inacreditável. E não pense que estamos falando apenas de dinheiro. Estamos falando de status, prestígio, orgulho pessoal. Muitos homens que colecionam moedas há décadas enxergam certas peças como verdadeiros troféus históricos. Possuir um exemplar raro significa fazer parte de um grupo extremamente seleto. Um grupo que entende detalhes invisíveis para a maioria das pessoas. E quanto mais rara a moeda, maior o respeito conquistado dentro desse universo. A moeda de 10 centavos de 1998 começou a ganhar exatamente esse tipo de reputação em determinados círculos de colecionadores. Mas existe um detalhe ainda mais surpreendente. Alguns exemplares não chamavam atenção apenas pela raridade. Chamavam atenção porque pareciam desafiar o próprio tempo. Enquanto muitas moedas daquele período já estavam desgastadas, certas peças permaneceram quase intactas. Relevos fortes, superfícies preservadas, brilho impressionante. Era como olhar para um pedaço congelado da história brasileira. E isso provocava algo poderoso nos compradores mais velhos. Nostalgia, memória, a sensação de voltar para uma época diferente do país. Muitos homens acima dos 50 anos lembram exatamente como era a vida em 1998. Os preços, as dificuldades, o trabalho duro, as mudanças econômicas, os sonhos daquela geração. Por isso essa moeda não representa apenas metal. Ela representa tempo vivido. E talvez seja justamente esse fator emocional que torna certas moedas tão valiosas. Porque o verdadeiro valor nem sempre está apenas na raridade física. Muitas vezes está na história que ela desperta dentro das pessoas. Mas então começaram os rumores. Histórias discretas começaram a circular entre colecionadores sobre negociações privadas envolvendo valores impressionantes. Pessoas comentavam sobre moedas específicas sendo analisadas por especialistas durante horas. Outras falavam sobre compradores dispostos a pagar quantias absurdas para conseguir determinados exemplares. E quanto mais essas histórias circulavam, mais o mistério crescia. Porque ninguém sabia exatamente quantas moedas especiais realmente existiam. Talvez poucas, talvez raríssimas. Talvez algumas ainda estejam escondidas sem que ninguém perceba. É isso que mantém o fascínio vivo. A possibilidade de descoberta. A chance de encontrar algo extraordinário em meio ao comum. Agora pense por um instante. Quantas pessoas já ignoraram moedas antigas sem olhar detalhes? Quantas coleções familiares foram esquecidas? Quantas caixas antigas continuam fechadas há décadas? E se uma dessas caixas escondesse justamente uma das moedas mais desejadas por colecionadores? O mais incrível é que histórias assim realmente acontecem. Existem relatos de pessoas simples encontrando moedas raras por acaso. Homens aposentados organizando objetos antigos da família. Filhos herdando pequenas coleções sem imaginar o valor escondido ali dentro. E quando finalmente descobrem, tudo muda. Porque de repente um objeto aparentemente insignificante se transforma em algo cercado por admiração, curiosidade e desejo. É quase como descobrir que um velho relógio esquecido era uma peça histórica rara. Ou perceber que uma pintura antiga escondida na parede possui valor enorme. Com moedas, a emoção é ainda mais intensa porque elas passaram pelas mãos de milhares de pessoas sem chamar atenção. Elas viveram silenciosamente entre nós. E talvez isso seja o mais fascinante de tudo. A riqueza escondida no cotidiano. Mas agora chegou o momento da grande revelação.
Depois de análises, negociações privadas, interesse crescente entre colecionadores e exemplares extremamente raros aparecendo em condições impressionantes, certas moedas brasileiras de 10 centavos de 1998 começaram a alcançar valores capazes de surpreender qualquer pessoa. E alguns relatos envolvendo exemplares extremamente especiais passaram a mencionar cifras impressionantes. Valores que pareciam impossíveis para uma moeda tão pequena. Valores que transformaram curiosidade em verdadeira obsessão entre colecionadores. E em casos extremamente raros, determinados exemplares especiais chegaram a ser associados a valores próximos de 2 milhões de bar. Tudo isso por causa de uma pequena moeda que milhões de pessoas trataram como simples troco. Por isso, antes de ignorar moedas antigas esquecidas na sua casa, observe com atenção. Porque às vezes a história mais valiosa da sua vida pode estar escondida dentro de algo que parece completamente comum.